que não tem convicção disso ainda, viu? Não é pouca não, é muita mesmo. Mas nós aqui da Luz Divina, graças a Deus, o Senhor tem nos provido, como diz a palavra, a doutrina tem gotejado sobre nós aqui em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, fica aqui, Jefferson. João, capítulo 8, versículo 59. Nós já falamos da humanidade de Jesus e entendemos que ele era 100% homem e 100% Deus. Tratamos da humanidade dele. Ele foi um homem como nós. Ele experimentou todas as dores. Ele experimentou todas as angústias, todas as aflições que um homem sofre, Cristo sofre. É por isso que o autor aos Hebreus diz que nós temos diante de Deus um sumo sacerdote qualificado. Ou seja, um sumo sacerdote que sabe o que é dor, porque ele, como homem, ele sentiu tudo como nós sentimos. Amém, meus irmãos? Mas ele também é 100% Deus, 100% homem, 100% Deus, com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina, e as duas naturezas não se confundem e não se misturam. São duas naturezas distintas que operam e trabalham harmoniosamente em Cristo Jesus. Abra em João capítulo 8, versículo 58. Lê o que diz aí. Respondeu-lhe. Som. Tá ligado aqui, tá saindo som aqui. Aumenta o número 4. Espera só um minutinho aqui, mas ele vai ler aqui. Pode ler. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É o próprio Cristo dizendo quem ele é. Antes que Abraão existisse, eu sou. Da onde que ele está tirando esse eu sou? Abra em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ele está dando prova que ele é Deus, que ele é o ser divino que veio para salvar a humanidade. Êxodo 3,14, o que diz aí? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Ele está repetindo Êxodo 3,14. Porque só quem é Deus pode dizer como Deus: eu sou o que sou. E ele está dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. A obra da expiação, que nós já aprendemos aqui também, ela precisava de um ser perfeito, de um ser divino, mas de um ser que seja ao mesmo tempo divino, que seja ao mesmo tempo humano, para fazer a obra da expiação ou a salvação que foi ofertada por nós por Cristo Jesus. Porque Deus baixou uma pena para o pecado, havia uma pena a ser paga, e só um ser como Cristo, 100% homem, perfeito, santo, e só um homem 100% homem perfeito poderia aguentar a penalidade que foi imposta. Porque a penalidade foi a morte, irmãos. E eu já expliquei a vocês que quando Cristo estava na cruz do Calvário, e está dito isso na Bíblia, que todo o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Não foi só a dor física que ele sofreu, não foi só os insultos que ele sofreu, ele carregou, Isaías diz isso, ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades, ou ele carregou todos os pecados de todos os homens, estava sobre ele. Amém, meus irmãos? Eu não poderia fazer o que ele fez, nenhum de nós poderia fazer o que ele fez, porque precisava de um ser divino, e um ser divino que fosse ao mesmo tempo humano, para fazer a obra da expiação, para nos dar o direito, a graça, a misericórdia de podermos estar aqui
glorificando o nome do Senhor. Agora, irmãos, nós falamos por que ele veio como homem, e agora nós vamos entender por que ele teve que vir ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus. Por que ele teve que vir desta forma? Leia aí, Jefferson, em Jonas capítulo 2 e versículo 9. A primeira resposta, por que ele teve que vir como ser divino, é porque só um ser divino poderia arcar com todos os pecados da humanidade. Ô irmão, você acha que o seu problema está muito pesado? Você acha que o que você passa é muito pesado? Tenta calcular o peso de um pecado. Tenta calcular o peso dos seus pecados. Só um ser como Cristo, só um ser divino, só um ser humano como Cristo poderia arcar com todos os pecados de toda a humanidade e dar salvação a cada um de nós. O que diz aí Jonas capítulo 2, versículo 9? Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei para ele, ao Senhor pertence a salvação. Primeiro, por que ele teve que vir como homem e como Deus? Porque só um ser divino poderia arcar, carregar todos os pecados da humanidade. Segundo, a salvação, ela vem somente da mão do Senhor. Amém, meus irmãos? Não, irmão, aqui nós não precisamos acrescentar nada. Aqui nós não precisamos fazer nada, porque a salvação só vem da mão de Deus. O que você faz não acrescenta nadinha em tua salvação. O sacrifício que você faz não acrescenta nadinha em tua salvação. Por quê? Porque a salvação, ela só vem e só pode vir da mão de Deus. É por isso que o próprio Deus encarnou-se um corpo humano e disse: a salvação pertence a mim e a salvação só vem de mim, portanto eu mesmo vou lá resolver esse problema, porque a salvação, ela vem somente de nosso Deus. Amém, meus irmãos? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Por que ele teve que vir como um ser divino e humano? Para que ele pudesse ser o mediador entre nós e Deus. Já expliquei isso aqui também. Ele é aquele que está no meio, ele é aquele que está fazendo a nossa relação com Deus. Você já sabe que Deus não nos olha. Amém, meus irmãos? Deus nos olha por meio, através de Cristo. Porque se Deus não olhar diretamente, Ele nos mata. Porque Deus é tão santo que não pode tolerar qualquer coisa que não seja santo como Ele. Por isso que Ele diz: sede santo como eu sou santo. O que diz aí 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Irmão, só existe um mediador. Nenhum outro nome. Em Atos capítulo 4, versículo 12 diz que não há nenhum outro nome pelo qual os homens sejam salvos. O nosso mediador se chama Jesus Cristo. Não é santo, não é padroeiro, não é nada. Só quem faz a mediação, só quem faz a reconciliação entre nós e Deus é Cristo. Irmão, tu acha que as coisas que você faz, se não tivesse o mediador, você acha que você estaria em pé hoje? As traquinagens que você faz, você acha que se Cristo não fosse, não tivesse ali no meio? Irmão, é muito simples você entender a relação entre o filho e o pai. E é muito simples você entender por que ele é o nosso meio, por que ele está no meio, entre nós e Deus. Quem é que é mais brabo em casa, irmão? O pai ou a mãe? Geralmente é o pai. E a mãe?
A mãe é aquela que vai fazendo a mediação. Eu vou quebrar esse menino, eu arrebento ele hoje. A mãe diz: calma, calma, segura a mão, não é assim, vai por aqui, fala assim, ó. Porque a mãe está mediando a relação entre o pai e para que o pai não arrebente a cabeça do filho. Porque se deixar o pai sozinho, ele quebra o garoto no meio, mas a mãe está ali, ó. Calma, 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 faz assim, fala assim, vai dar certo aqui, não, vamos ter calma aqui. Está fazendo a mediação. Assim é a nossa relação entre nós e Deus. Cristo está ali, fazendo a mediação. O pai está vendo e dizendo: olha lá, meu filho, é o cabeça, como eu falei de manhã, que os irmãos perguntou o que é cabeça de bagre. Cabeça vazia. Olha lá, filho, cabeça vazia. Olha o que ele está fazendo. Não, pai, calma. João diz, em 1 João, diz que nós temos um advogado entre nós e Deus. Irmão, se Cristo sai da relação, a gente vira gelatina na hora. Mas como Ele é o nosso mediador, Ele está lá diante do Pai, mediando a nossa relação e apaziguando a Deus em relação a nós. Amém, meus irmãos? Somente um ser divino poderia ser o mediador. Somente um ser como Deus, 100% homem, 100% divino, poderia se colocar como nosso mediador para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? João capítulo 14, versículo 9. Irmão, nós não teríamos condição de saber quem é Deus, de conhecer a Deus, se Cristo não nos revelasse um Pai. O que diz aí? João capítulo 14, versículo 9. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Somente um ser divino como Cristo poderia vir à terra e revelar o Pai a cada um de nós. Você quer saber quem é o Pai? Você quer conhecer quem é o Pai? Então olhe para Cristo, porque Cristo é a auto-revelação de Deus para a humanidade. Nós não teríamos outra condição de saber quem é Deus, o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus deseja, se Cristo não viesse à terra se auto-revelar e dizer: o Pai está em mim e eu estou no Pai. É por isso que João vai dizer, Jesus faz uma oração, João capítulo 10, capítulo 17, João diz lá, Cristo dizendo: olha, Pai, assim como nós somos um, que eles também sejam um, assim como nós somos um. Só um ser divino e só um ser humano como Cristo é que pôde trazer a autorrevelação de Deus a nós, e nós conhecemos o Pai e temos acesso ao Pai. Quem sabe o que aconteceu quando Cristo expirou na cruz do Calvário? Diz que algo aconteceu lá no templo. O que aconteceu lá no templo? O véu rasgou-se de alto a baixo. O véu se rasgou De alto a baixo. de alto a baixo, dizendo: a porta de acesso agora está aberta para todos os povos, para todas as gentes que estiverem confessando Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Amém, meus irmãos? Você tem acesso a Deus, você tem acesso ao Pai por meio de Cristo. Ele abriu a porta da salvação. Nós só estamos aqui hoje porque Ele padeceu na cruz do Calvário. Nós só estamos aqui glorificando a Deus hoje, louvando, orando, nos alegrando, porque Ele deu acesso a cada um de nós que estamos aqui essa noite. Amém, meus irmãos? Só um ser divino poderia fazer tudo o que Cristo fez. Vamos ver provas bíblicas, e nós já vimos algumas, vamos ver mais, provando que Ele é exatamente. Irmão, não perca tempo. Não perca tempo com gente que não crê. Não perca tempo. Não, mas eu não creio. Você não crê, problema é seu. Eu creio. A Bíblia diz que a fé não é
de todos. Se você tem fé, fique tranquilo, fique com a sua fé. Não perca tempo com quem não tem fé, com quem quer zombar, com quem quer te diminuir. Não perca tempo. Fale uma vez, aceitou, não aceitou, deixa lá que ele se vire com Deus. Amém, meus irmãos? Mas nós cremos que Cristo é Deus. Olha o que ele diz em Isaías capítulo 7, versículo 14. Leia aí o que o próprio Deus vai falar sobre o Filho. O que o Filho vai falar sobre si mesmo. Isaías capítulo 7, versículo 14. O que diz aí? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Irmão, olha como é que Deus é misericordioso. Se você voltar para Gênesis, vai dizer que na viração do dia, Deus irmão, aquilo lá não é linguagem figurada não, viu? Não, se alguém vier com essa conversa com você, chegou, meu irmão, sai para trás de mim. Aquilo lá é literal. Deus descia na viração do dia para conversar com Eva e Adão, porque Deus queria estar presencialmente com a sua criação. Deus queria estar presente, conversando, dialogando, falando com a sua criação, porque o prazer de Deus, irmão, é estar conosco. E ele diz: a virgem conceberá e chamará o nome dele como? Emanuel, Deus conosco. Deus andou conosco, esteve conosco na viração do dia. Não foi qualquer ser que pisou esta terra, foi o próprio Deus que esteve conosco. E há uma promessa do Filho: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está exatamente conosco nesse momento. Amém, meus irmãos? Porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele ocupa os céus e ocupa toda a terra. A sua presença é real em nosso meio, porque Ele é o Deus conosco. Que mais? Jeremias capítulo 23, versículo 6. Ele é Deus. Ele não é um homem superdotado, Ele não é um homem moralmente excelente, não. Ele é Deus, Deus conosco. O que diz Jeremias 23, 6? Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Ele é nossa justiça. O Deus conosco, que esteve entre nós, que andou entre nós, Ele é a nossa justiça. E eu tenho falado e me repetido aqui para vocês: quando alguém afrontar vocês, ele não está afrontando você, ele está afrontando a Deus. E diz a Bíblia que Ele é a nossa justiça, é Ele quem nos justifica. Jeremias está dizendo: virá alguém, virá um ungido. Ele é a nossa justiça. O Deus conosco esteve entre nós. Amém, meus irmãos? Cristo não é um homem moralmente superior a outro homem. Cristo não é alguém superior aos anjos, não. Cristo é o próprio Deus encarnado, que se encarnou, morreu e ao terceiro dia ressurgiu, e agora está à destra de Deus, esperando para buscar a sua bendita igreja. Amém, meus irmãos? Mas tem mais. Isso aqui é para se alguém perder a tua mente, você joga isso no colo. Não, Ele não é, não. Cristo é 100% Deus. Vamos ver mais no Novo Testamento. Abra em João capítulo 20, versículo 28. Ele é chamado de Deus e Senhor. Irmão, só quem realmente é Deus, só quem realmente é Senhor, pode ser chamado de Deus e Senhor. João capítulo 20, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e
Deus viu. Senhor meu e Deus meu. Irmão, se Cristo fosse um homem qualquer como eu e você acha que Tomé iria se dirigir a Cristo desta forma? Senhor meu e Deus meu. Ele só se dirigiu a Cristo desta forma porque ele estava diante do Deus verdadeiro, do Deus e Senhor de toda a criação. Amém, meus irmãos? Amém. Tem mais. 1 João capítulo 5 versículo 20. Olha o que João vai dizer. Ele é o Deus verdadeiro. Ele não é um Deus de segunda categoria. Ele não é menor que Deus. Ele não está subordinado a Deus, porque Ele é o próprio Deus. Leia 1 João capítulo 5 versículo 20. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro e em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós só estamos aqui esta noite porque o Deus conosco na viração do dia veio até nós. O Deus conosco foi à cruz do Calvário, derramou a sua vida por mim e por você, e nos deu o direito de estarmos aqui falando deste Deus verdadeiro. Amém, meus irmãos? Amém. Tem mais? 1 João, aliás, Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 1. Olha o que João vai dizer sobre o Deus verdadeiro. Leia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Ele não é alguém maior do que os homens, ele não é alguém maior do que os anjos, ele não é alguém moralmente superior, ele é o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Ele é 100% homem, mas ele é também 100% Deus, e só uma pessoa como ele pôde fazer o que ele fez, morrer por mim e por você, e nos garantir a salvação em Cristo Jesus para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? É a esse Deus que você serve, o Deus conosco, que veio na viração do dia para estar com a sua criação e dialogar com a sua criação. Esse mesmo Deus que veio, e na viração do dia ele continua vindo até nós, vindo ao nosso encontro, falar conosco, nos ajudar e ser a nossa justiça para a glória de Deus. João capítulo 17 versículo 5. Eu gosto desse texto, meus irmãos. Leia a partir do versículo 3, 17. João capítulo 17 versículo 3. Preste atenção nesse texto. Leia. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Calma lá. A vida eterna não vai se instalar quando você morrer, ou quando você for arrebatado. A vida eterna já se instalou agora. Conheçam a ti como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. A vida eterna, meu irmão, já se instalou para mim e para você desde quando começamos a ler e estudar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. É por isso que discipulamos aqui, é por isso que falamos da palavra de Deus aqui, é por isso que insistimos para que você participe dos trabalhos de estudo, para você aprender sobre este Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou, porque a partir do conhecimento da palavra, a vida eterna se instala na sua alma para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Portanto, que você pode ter plena certeza, segurança
da salvação em Cristo Jesus, porque Ele mesmo disse: Pai, aquele que o Senhor me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Amém, meus irmãos? E você está nele, e Ele está em você, e Ele não vai lançar você fora. Então você pode abrir a boca e dizer: eu tenho a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês podem falar comigo para estremecer o inferno? Amém? Amém? Então diga: eu tenho a certeza da salvação em Cristo Jesus. Diga lá, bem forte. 1, 2, 3, diga: eu tenho a certeza da salvação em Cristo Jesus. Pronto, certeza, meu irmão, porque Ele veio para isso, Ele morreu para isso, para te dar a convicção de salvação nele. A salvação não está em você, a salvação não está no que você faz, a salvação está somente nele. É por isso que eu posso ter certeza, porque Ele me deu esta garantia, que eu sou filho de Deus, e aquele que Deus o Pai o deu a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Ele não nos lança fora, porque somos dele, temos certeza e segurança da nossa salvação. O que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14? Ele nos deu um penhor. Qual é o penhor? Ele nos deu do seu Espírito Santo. O que é penhor? Penhor é quando você entra numa negociação, você dá uma garantia. Você vai lá no banco: eu quero R$1 milhão. O banco te dá. Ele vai perguntar: o que você tem para empenhorar? Porque você tem que me dar uma garantia que tu vai pagar isso aqui. Não, eu dou minha casa. O banco vai pegar, porque ele sabe que você está empenhorando um bem valioso, que você vai trabalhar para pagar, para você não perder a sua casa. Amém, meus irmãos? Amém. Deus nos deu uma garantia de que Ele vai nos salvar. Qual é a garantia? O Espírito de Deus que habita na minha alma, habita na sua alma. Ele nos garante que Ele vai nos salvar para a glória de Deus. Amém? É por isso que nós aqui da Luz Divina abrimos a boca e de peito cheio falamos: nós temos a certeza e a segurança da salvação, porque a salvação não vem dos homens, ela vem de Deus, e quem dá a salvação garante a nossa entrada na glória em nome de Jesus. Amém? É esse Deus que nós servimos, é esse Cristo que nós servimos, é a Ele que nós adoramos. Tem mais: Ele é Deus, porque nele há aquilo que nós chamamos de atributos incomunicáveis. Quais são os atributos que Ele tem que nós não temos? Primeiro, Mateus capítulo 28, versículo 18. Ele tem atributos que Ele não comunicou nem para mim e nem para você, são atributos somente dele. O que diz aí Mateus 28, 18? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é onipotente, Ele é todo poderoso. Irmão, esses dias eu falei, eu não sei se eu falei aqui, mas eu vou falar de novo. Se eu falei, eu vou falar de novo, porque é para você ficar firme. Irmão, você já imaginou por que o Brasil não quebra? Você já parou para pensar? Irmão, isso era uma coisa que me incomodava, porque o Brasil está sendo roubado desde quando foi descoberto. Vocês sabem de onde surgiu a expressão quinto dos infernos? Vai para o quinto dos infernos. Crente não fala isso, né, irmão? Crente não manda ninguém para o quinto dos infernos, né? Amém? É uma expressão que surgiu no Império, porque todo ouro que era arrancado da terra aqui do Brasil, 1/5 tinha que ir lá para Portugal, e o pessoal se abusava. Digo, mandar ouro nada,
mandar o quinto dos infernos, e surgiu isso aí, irmão. Nós estamos sendo roubados, espoliados, desde lá, e não parou. E você já pensou, por que isso aqui não vira uma Venezuela da vida? Não vira uma Cuba da vida? Não vira uma miséria total? Porque, irmão, nós estamos debaixo de uma promessa. Por mais que os homens tentem arrebentar o Brasil, vai ter que arrebentar quem colocou a promessa nesse lugar. Olha o que Deus diz para Abraão: Abraão, aqueles que te abençoarem, o que eu farei? Eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu te amaldiçoarei. Irmão, você pega países aí, não vou dizer que eu estou gravando, você pega certos países que é uma miséria desgraçada, é uma fome, é uma tristeza. Sabe por quê? Porque são países que sempre amaldiçoaram os filhos de Deus, estão debaixo de maldição. O Brasil é uma nação que sempre abençoou os filhos de Deus. É por isso que isso aqui não quebra. Eles podem tentar quebrar o Brasil, eles podem tentar arrebentar os brasileiros, mas nós temos uma promessa de Deus. Isso aqui é uma nação abençoada e vai continuar sendo abençoada, porque nós abençoamos os filhos de Deus que estão debaixo de promessa. Portanto, sossegue teu facho, não esquente a cabeça não. Para quebrar isso aqui, só quem criou isso aqui. E quem criou isso aqui não tem prazer em quebrar nada, ele tem prazer em abençoar para a glória de Deus. Quem tem o juízo de servir a Deus? Quem tem o juízo em glorificar o Senhor? E deixa o resto na mão dele, porque ele cuida de tudo e de todos para a glória de Deus, porque ele é todo poderoso. Todo poder está na mão de Jesus Cristo para a glória de Deus. João capítulo 2, versículo 24 e 25. Ele não é somente onipotente, ele não é somente todo poderoso, ele é aquele que tem todo conhecimento, está em Cristo Jesus. O que diz aí? João capítulo 2, versículo 24 e 25. Leia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele conhece tudo, irmão. Ele conhece tudo e conhece a todos, porque ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento, está em Cristo Jesus, porque ele é Deus. Já falei a vocês, não adianta enganar, não adianta enganar. Você engana a mim, que sou tonto, mas a ele ninguém engana. Dele ninguém se esconde. Você se esconde de mim, mas dele você não se esconde. Você pode se enfiar no lugar mais escuro, mais escondido da sua alma, ele está lá sabendo tudinho que se passa lá, porque ele detém todo o conhecimento. Amém, meus irmãos? É a ele que você serve, aquele que conhece todas as coisas. Mateus 28, 20. Estou terminando, meus irmãos. Ele não é só todo poderoso, ele não é só todo conhecimento. O que diz Mateus 28, 20? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele é onipresente. Enquanto nós estamos aqui, eu falando, vocês ouvindo, ele está presente aqui, porque diz a palavra que sua glória enche os céus e enche a terra. Ele está presente aqui, ele está averiguando, ele está ajuizando qual é o tipo de culto que
você está prestando a Ele neste momento, porque Ele é um Deus que preenche todos os lugares e está presente em todos os lugares. Você pode fazer sua traquinagem, você pode fazer sua traquinagem do jeito que você quiser, mas os irmãos não estão me olhando, mas Deus está te olhando. Você sabe por que José não se aproveitou daquela doida, maluca, tarada, que queria ter o menino de todo jeito, e ele era tão fiel, disse: olha, o meu Senhor me colocou sobre tudo aqui nessa casa, menos sobre você. Mas ele não se deitou com aquela mulher, não foi por conta de Potifar, não. Ele não se deitou com aquela mulher porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onisciente, o Deus presente estava ali vendo tudo o que ele estava fazendo. Ele preferiu sair correndo, tomar nome de cobra verde, mas se continuar fiel diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Porque Deus é onipresente. Você pode fazer sua traquinagem do jeito que você quiser, Ele está lá te olhando, Ele está lá te vendo, porque Ele é onipresente. É a esse Cristo que nós servimos. Ele é eterno. Colossenses 1,17. E aqui eu vou acelerar, vocês leem em casa agora. Ele não é só onipresente, Ele não é só onipotente, Ele não é só onisciente, Ele é eterno. Antes que Abraão fosse alguma coisa, eu sou. Toda a eternidade está com os pais da luzes. Aqui não tem nada de espiritismo não, está na Bíblia. Toda a eternidade está com o Pai das luzes, que é o nosso Cristo. Nós só somos eternos porque Ele é eterno. Ele nos deu o privilégio de sermos eternos. A nossa eternidade é derivada, porque ela advém dele, mas a dele não é derivada, não vem de lugar nenhum, porque ele é a própria eternidade. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Irmão, sabe por que tu não vira uma geleia aí agora? Porque ele é imutável. Cristo não muda. Aquilo que Ele prometeu é aquilo que Ele vai fazer. Aquilo que Ele diz é aquilo que Ele vai cumprir, porque Ele é imutável. Ele não muda. Nós mudamos toda hora, mas Ele continua sendo o mesmo. Ele mantém a sua palavra. Irmão, está aí mais um motivo para você ter garantia da salvação. Ele diz: aquele que o Senhor me deu, de maneira nenhuma eu lanço fora. Ele não muda. Se Ele diz que Ele não nos lançaria fora, Ele não vai nos lançar, porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e eternamente. João capítulo 1, versículo 3. Ele é Criador. Foi Ele quem te criou, foi Ele quem te formou, é Ele que faz a manutenção da tua existência. Se você está aqui, é porque Ele fez a manutenção da tua existência. Se você está em pé hoje, é porque Ele fez a manutenção da sua existência. Ele não somente cria, como Ele também faz a manutenção da existência. Ele é santo. 1 João capítulo 3, versículo 5. Ele é santo, por isso que Ele exige santidade de cada um de nós. Sabe por que você está aqui? Marcos capítulo 2, versículo 5. Porque Ele e somente Deus pode conceder perdão. Se você está aqui, meu irmão, é porque Deus lhe perdoou. É porque Deus foi bondoso, misericordioso em lhe perdoar e te dar o privilégio de você estar aqui essa noite glorificando ao Senhor. Você não serve um boneco, você não serve alguém maior do que os anjos,
Você não serve alguém maior do que os homens, e nem alguém moralmente bom. Você serve o próprio Deus para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? As palmas louvem o Senhor. É a esse Deus que nós servimos.